Francisca, quando você quiser. Ok. Nossa leitura, né? Capítulo 8. Qual é o livro? Desculpa. Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, o capítulo é 8, Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, e que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso de fosse sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvem das imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. E por esta razão, que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se, um dia, dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz
resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Você pode fazer a nossa prece, Francisca? Mestre Jesus, os benfeitores que nos acompanham no estudo do Clube do Livro, que nos ajude a nos manter focados e com discernimento para compreender o que vamos aqui estudar hoje. Que a espiritualidade superior esteja nos auxiliando nesse estudo, inspirando a quem vai apresentar o capítulo de hoje, para que possamos sair, ao final desse estudo, sairmos mais esclarecidos e mais fortalecidos na nossa fé em Jesus. E assim, agradecido pelo esse estudo, nós pedimos permissão para iniciarmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Francisca. Boa noite, meninas. Hoje, depois dessa leitura edificante do livro Pensamento e Vida, de Chico e Emmanuel, nós vimos que o pensamento é tudo, né? Como essa energia mental é significativa, que é o conteúdo do estudo de hoje, como o pensamento da mãe, né, a imantação mental, tudo que ela absorve mentalmente, pode afetar na vida daquele espírito reencarnante que está iniciando uma nova oportunidade evolutiva, como afeta na vida dela, como os nossos pensamentos afetam a nossa vida no cotidiano. E nós estávamos estudando essa semana sobre a mediunidade, e do livro do Dr. Jorge Andréa, ele tem uma frase que quando nós trabalhamos os nossos pensamentos, nós vamos adquirindo essa ressonância divina. É como o exemplo que a Débora já deu de quando você joga uma pedra no rio, vão ressoando, né, vão surgindo aquelas ondas que são as vibrações, e essa ressonância de Deus vem ao encontro da nossa, nós vamos ao encontro de Deus à medida que nós vamos fazendo essa associação mental, vamos trabalhando melhor essa nossa matéria mental através do conhecimento adquirido e colocando em prática no nosso dia a dia, porque a doutrina espírita traz essa proposta de nós vivenciarmos todo o conteúdo adquirido na nossa rotina, nas situações mais diversas. Essa é a proposta da doutrina. É fácil da gente compreender. Difícil é a aplicação em nós. E a proposta sempre inicial é a nossa transformação, a nossa reeducação. Então, hoje, nós começamos a segunda parte do nosso livro Psiquiatria Iluminada, que são as implicações clínicas. E o primeiro capítulo que nós vamos tratar sobre isso, nós já vimos do 6 ao 7, toda a parte científica, a parte espiritual, da questão do pensamento no corpo perispiritual e no nosso corpo físico. E o autor hoje nos traz essa questão que André Luiz trabalha muito bem em alguns dos seus livros, que torna a nossa compreensão mais fácil, porque para quem não é espírita, é difícil essa concepção do espírito, né? Que nós somos espíritos, a questão do corpo perispiritual, que traz uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de imperfeição da vida pretérita, e esse recomeço, porque a reencarnação, o capítulo da concepção à infância, fala sobre o espírito reencarnante. Então, nós nos lembramos do livro Missionários da Luz, que em 3 capítulos, Alexandre, que é o espírito que está trabalhando com André Luiz nessa situação,
ele aborda a reencarnação do Segismundo, que foi um espírito que, na vida pretérita, nós já comentamos sobre isso aqui, ele errou muito, foi um espírito criminoso, e no plano espiritual, na erraticidade, ele trabalhou muito em prol do próximo, em prol dos reencarnados e em prol dos desencarnados. Então, ele tinha méritos. E por conta desses méritos, foi um grupo de espíritos o auxiliou na sua reencarnação. Então, a gente entende que nós vamos ver agora aqui o exemplo que nós trouxemos para ilustrar melhor esse capítulo, para que ele fique de mais fácil compreensão, e depois nós vamos também mesclar tópicos retirados do capítulo do livro, para que a gente não tenha mais dúvida acerca da reencarnação, de quando aquele embrião efetivamente tem vida. O perispírito, ele é acoplado, ele é reduzido a um ovinho para ser acoplado naquele embrião, naquele óvulo. Quando há fecundação, o perispírito é acoplado e dali em diante já existe vida. Se inicia o processo de reencarnação. Então, no capítulo 13, Alexandre elucida André sobre os processos delicados da reencarnação. E eu achei tão interessante essa parte do capítulo, que tudo está em tudo, né? Como a associação aqui que Emmanuel fala, e quando Jesus fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, e nós já vimos aqui também, nos capítulos passados, que nós temos o mineral no nosso corpo, a lembrança de quando fomos vegetais também, e animais também. Então, ele traz uma coisa interessante que nós vamos compartilhar hoje, que é para a gente refletir e ter mais respeito com as criações de Deus, porque às vezes a gente tem mais carinho pelo animal do que pela criança, que é o que a gente vê hoje em dia na sociedade com essa crise do aborto, que muitos falam que o embrião não tem vida, o feto não tem vida, e os espíritos já nos dizem que tem sim. E na medicina isso foi descoberto quando começaram a fazer os exames de ultrassonografia, que viram como os bebês se debatiam querendo sobreviver àquela violência que estava acontecendo. Então, Alexandre fala o seguinte para André Luiz: a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou retificação. Por que retificação? Porque algumas vezes os espíritos reencarnam em corpos para retificar alguma coisa da vida passada, corpos que aparentemente não são normais, com algum defeito físico para retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós temos um esquecimento temporário, que é para a gente iniciar essa vida de uma forma mais plena, sem culpa. O único momento em que o espírito fica adormecido são os 9 meses na barriga da mãe. Então, é aquele momento de meditação daquele espírito reencarnante. Em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma perispírita dos animais para nós, a forma hominal, é o valor evolutivo contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. O que é isso, Fernanda? Se eu mostrar aqui para vocês esses de baixo para cima, nós temos óvulos fertilizados. Nós temos vários animais aqui, do peixe ao homem. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem me indicar dessa primeira fila embaixo
qual é o óvulo do ser hominal? Então, nós vemos aqui o óvulo fertilizado, com o passar das semanas ou dos dias, o aglomerado de moléculas que vão se juntando e a formação dos somitos, dos segmentos do corpo de um dia para o outro, de uma semana para outra, aquele corpinho já vai tomando a formação. Aí eu pergunto para vocês, qual é o embrião do ser humano? A gente ainda não consegue identificar aqui, né? Porque está muito parecido com o dos animaizinhos. E aqui, embriões com membros anteriores e posteriores. Será que a gente já consegue identificar aqui qual é o embrião que é o do homem? Tem vários animais aqui misturados. Vejam só. Então, na fase embrionária, do óvulo à fase embrionária, somos muito parecidos. O que nos distingue dos animais é a forma perispirítica que nós já adquirimos de acordo com a nossa evolução. Então, quando Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, e à medida que nós adquirimos a razão, conseguimos utilizar melhor o nosso livre-arbítrio através do conhecimento. Mas primeiro nós adquirimos a razão. Os animais ainda não têm isso porque eles estão em fase evolutiva, eles têm um princípio inteligente. E aquele bebezinho, aquele óvulo fecundado, nele é acoplado o perispírito. Então, aquele óvulozinho que a gente vai ver agora, novamente, 4 óvulos fecundados. Vejam os embriões. No óvulo do homem, foi acoplado um perispírito. Já existe vida. Então, quando o embrião está no útero da mãe, o perispírito já está lá, acoplado. É o início da reencarnação. Então, nós vemos aqui que menos de uma semana depois de um óvulo humano ser fertilizado, e no momento daquela fertilização, o perispírito é acoplado junto com o espírito, e aquele perispírito vai se desenvolvendo, dando forma àquele embrião, já existe vida. Já tem um espírito reencarnante ali, nessa nova fase evolutiva, nesse recomeço. Então, aqui, esse parágrafo eu trouxe de um livro que o embrião em desenvolvimento contém entre 100 e 150 células, em menos de uma semana. Então, é um organismo vivo, é um universo. Nós somos um universo de células, de vida, existe vida dentro de nós. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, deuses do seu próprio universo, e através do nosso pensamento, nós vamos organizando esse universo, administrando esse universo que é o nosso corpo. E essas células elas ainda vão se multiplicar e se especializar, porque elas têm inteligência. Nós já vimos que as células sabem o que devem fazer, aonde elas devem se desenvolver. E aí diz que o embrião é uma bola oca, chamada de blastocisto, formado por uma massa celular externa que na gravidez forma a placenta, e de uma massa celular interna que será o feto. Dentro do útero, essas células continuam a se multiplicar. Vejam só que beleza! Começando a se especializar na terceira semana. Então, à medida que as semanas passam, esse embrião vai se desenvolvendo e se transformando num feto, tomando essa formação humana. O embrião, que nesse estágio é chamado de
gástrula contém 3 camadas germinativas distintas, cujos descendentes eventualmente formarão centenas de tecidos diferentes no corpo humano. E agora nós vamos pincelar com uma parte que nós tiramos desse capítulo do livro, que o autor fala o seguinte, aí vem a parte científica e depois nós vamos falar da filosofia espírita que André Luiz trouxe para nós em Missionários da Luz. Então, o autor nos diz que a ciência demonstra que a fase gestacional da concepção ao nascimento e a primeira infância, considerada de 0 dias a 6 anos e 11 meses de vida, são fundamentais para o bom desenvolvimento da saúde física e mental do ser humano. Então, isso é o que a ciência nos traz. Aí, se nós formos pensar na questão da filosofia espírita, nós sabemos que a reencarnação ela se inicia no momento em que o óvulo fertilizado está lá no útero da mãe e o perispírito do reencarnante ele é minimizado pelos construtores do plano espiritual e acoplado àquele óvulo fecundado, tá? Fertilizado. Então, ali se inicia o processo de reencarnação. Passado o tempo daquele feto na barriga da mãe, quando ele reencarna, o processo reencarnatório, na visão da filosofia espírita, só termina aproximadamente nos 7 anos de idade. Por quê, Fernanda? Porque o nosso perispírito, ele é ligado ao corpo físico de molécula a molécula. E à medida que esse feto vai se desenvolvendo, o seu duplo etérico, onde está a nossa energia vital, ele vai se modificando à medida que o feto vai se desenvolvendo. Está se ligando àquele corpo físico, molécula a molécula. E essa ligação só se encerra aproximadamente nos 7 anos de idade. Por isso que as crianças são muito suscetíveis ao nosso pensamento. Na área de educação, normalmente as professoras falam o seguinte: até os 7 anos você ainda consegue dar jeito na criança, você ainda consegue modificar o temperamento, modificar a forma de agir. Depois dos 7 anos fica mais difícil. Por quê? Porque aquela individualidade já vai compreendendo e utilizando o seu livre-arbítrio. É claro que os pais, eles têm a responsabilidade deles, mas eles já começam a fazer escolhas também. E eles são mais suscetíveis ao pensamento dos familiares. Por isso que é importante que os pais tenham uma boa relação com os filhos, que os pais tenham hábitos saudáveis de vida. Nós vamos falar melhor sobre isso mais à frente. Então, o autor fala que é nesse período de até 6 anos que a maior parte do desenvolvimento do sistema nervoso acontece. Nessas fases do desenvolvimento humano, ocorrem importantes processos que envolvem desde a proliferação, migração, diferenciação e organização das células nervosas. O cérebro ele continua a se desenvolver. Nesse período, o cérebro ele está se desenvolvendo. E aí nós percebemos qual a influência da família, da escola, da sociedade para esses seres reencarnantes, essas crianças. Aí nós vemos no contexto cultural, social, o que já foi feito de gerações por conta da manipulação, da má informação, da má educação. E de quem é a responsabilidade? Inicialmente são dos pais, porque a educação, os valores morais e éticos, né, de conduta de vida, como eu vou conduzir a minha vida, vem dos pais. Os pais são os nossos exemplos. Até na questão de você indicar, né, valores espirituais, religiosos.
como isso influencia na vida do adulto, a questão da infantilização. Quando eu estava estudando esse capítulo, eu fiquei pensando muito no adulto infantilizado. Aí eu fiquei pensando como essa criança ou foi muito mimada, ou os pais super protegeram, e acabou que chegou na vida adulta vivendo num mundo paralelo, onde não sabe lidar muito com as responsabilidades da vida. E, em algum momento, isso vai afetar a sua vida mental. Muitas vezes nós não paramos para refletir em relação a isso. E esse capítulo ele trouxe vários viés para a gente refletir isso na nossa própria vida. Como foi a nossa infância? Para mim, pessoalmente, esse capítulo ele descortinou um monte de informações que eu não entendia e veio à tona na leitura e no estudo. Então, o autor fala que nesse período se formam as chamadas sinapses. O que é isso? É quando você vai adquirindo conhecimento, a capacidade de absorver informações e de saber lidar com isso. Você vai aprendendo. Então, são essas as conexões e as associações que são feitas. Então, Gênese. a gente percebe que o nosso corpo físico é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele se alimenta dos nossos pensamentos. A gente vai continuar falando sobre isso até o final do livro, até nós compreendermos efetivamente, e a gente vai continuar estudando isso a vida inteira, até quando voltarmos para o plano espiritual, até sabermos encontrarmos essa ressonância divina, conforme propôs o professor Jorge Andréa. Esse é o nosso trabalho, de chegar um dia em que o nosso pensamento ressoe conforme Jesus, de querer sempre o bem, trabalhar o bem, querer o bem do outro, ter respeito com aquela individualidade que está no meu útero, que está no útero do outro. Então, ele fala que esse período da primeira infância, ele é extremamente delicado, podendo toda essa estruturação ser alterada de acordo com os estímulos recebidos pelo ser em desenvolvimento. Então, vejam só como isso é interessante, porque quantas crianças têm a memória, foram induzidas até pela quando você não é telepatia, não é que o Brian Weiss fazia, que o Brian Weiss fazia, hipnose, a hipnose para tratamento, que muitas regressões as pessoas iam até a vida uterina e se lembravam das músicas que a mãe cantava. Esses dias eu estava vendo uma postagem na internet que o bebê estava muito agitado. Ele tinha acabado de nascer. E, de repente, o pai começou a falar com o bebê. Foi no momento do nascimento. A criança reconheceu a voz do pai e sorriu. Como é que você vai imaginar que não existia vida antes, que o espírito foi se acoplar naquele corpo só no momento do nascimento? Não. Ele já conversava, ele ouvia o que o pai falava com ele. As crianças ouvem o conteúdo que as mães ouvem de música, de conversa, de programa de televisão. E aí a gente imagina o caos e imagina também coisas boas, né? A gente tem a tendência só de imaginar o caos, mas vamos imaginar hoje coisas boas. Mães que ouvem música clássica e cantam para os filhos, ou músicas que trazem vibrações salutares. Isso vai fazer bem para aquele espírito que está lá naquele processo de reencarnação. Então, nós temos aqui essa imagem, eu acho bem legal também, que mostra
o embrião, se transformando em feto. Então, desde que quando era um óvulozinho fecundado, gente, isso é muito importante, que como nós somos espíritas, nós somos cristãos, a gente precisa entender que o óvulo fecundado já tem vida. E o capítulo 14 do livro Missionários da Luz é um capítulo muito interessante, porque mostra o trabalho dos espíritos construtores, os espíritos que trabalham nessa questão da construção do feto, do embrião em formação, que no momento da reencarnação, as células que precisam se acoplar juntas para que haja sucesso naquele corpo em formação, elas se atraem por afinidade. Olha que maravilha! Esse organismo vivo se atrai por afinidade. Então, aqui o Apuleio, que é o chefe dos espíritos construtores, os espíritos, gente, eles trabalham sempre para o nosso bem. Eles trabalham por nós que muitas vezes não abrimos a guarda para que eles venham nos auxiliar. Então, André estava fascinado vendo todo aquele trabalho da espiritualidade em um processo de reencarnação. O cuidado que eles tinham para que aquele embrião, aquelas células que estavam se unindo para formar aquele embrião, fossem as certas para a necessidade daquele espírito reencarnante. Então, a engenharia orgânica reclama bases perfeitas. Nós nascemos com o corpo necessário para a nossa evolução aqui na Terra. Então, se eu vim com defeito na perna, ou se eu nasci deficiente visual, ou surdo, com deficiência auditiva, é porque era necessário, é o objetivo para que a individualidade reencarnante tenha sucesso, porque ninguém reencarna para ser infeliz. Não. Mesmo que seja uma encarnação com dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, uns mais, outros menos, a espiritualidade nos dá esse suporte, nos dá esse amparo. Então, o Apuleio fala de como é importante a serenidade e o conhecimento dos espíritos construtores e do trabalho que é feito com os pais, porque só há reencarnação quando os pais aceitam aquele espírito reencarnante. Em um dos capítulos de Missionários da Luz, André Luiz nos apresenta o Departamento de Preparação Reencarnatória, onde os espíritos reencarnantes, se tiverem méritos, eles podem escolher como será o seu corpo físico. E como é isso tudo? O perispírito já vem preparado para formar aquele corpo físico. Porque vejam só, vamos imaginar o ser integral. Nós, individualidades espirituais, o nosso perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Então, o nosso corpo, o nosso perispírito, ele já vem preparado, ele vai ser reduzido, e quando ele é acoplado naquele óvulo, ele atrairá células que vão desenvolver o corpo físico necessário, adequado, conforme a programação e conforme o meu perispírito atrairá isso tudo. Então, a gente pensa muito só na ciência dos homens. Mas nós vimos aqui na leitura inicial, a Débora até comentou, a física quântica não é doutrina espírita, é a ciência dos espíritos, é a medicina espiritual, que nós não entendemos nada, nós não sabemos nada, a verdade é essa, nós não sabemos nada, nós temos uma vaga ideia, uma vaga impressão, e assim tá bom para a gente aprender a trabalhar o que, gente? Os nossos pensamentos. Porque o objetivo disso tudo é nós trabalharmos o nosso conteúdo mental
para que a vida aqui nesse planeta de provas e expiações não seja tão difícil. Então, nós trouxemos essa imagem aqui também do livro Os Missionários da Luz, é quando o perispírito de Segismundo ele é minimizado para poder ser acoplado lá no óvulo, que isso acontece pelos espíritos construtores. E André Luiz fala aqui, ó, reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos, divididos ao molde do corpo perispiritual em redução, era francamente mecânico. Eles já sabiam o que eles deviam fazer, porque o nosso organismo ele tem vida, obedecendo às disposições naturais do corpo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia um toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do trabalho futuro. Então, o nosso corpo ele é perfeito, ele vem com as características necessárias para que nós façamos o nosso melhor. Mas, quando nós adquirimos o livre-arbítrio, né? Quando nós já começamos a usar o nosso livre-arbítrio na vida adolescente e adulta, nós muitas vezes tomamos decisões equivocadas que atrapalham no nosso desenvolvimento da vida. Então, é interessante aqui que nós trouxemos que fala sobre a passividade. Vejam só, quando a mulher escolhe ser mãe, né, porque hoje só engravida quem quer, porque os métodos contraceptivos estão aí. Então, a mãe, ela também coopera para que a vida daquele reencarnante flua bem no seu útero. Então, como é que é essa cooperação da mãe? Sendo obediente àquele momento dela, sabendo que ela terá também limitações e que ela é responsável. Ela precisa se concentrar no melhor. O que é se concentrar no melhor? É evitar tudo que faz mal para ela, porque o que faz mal para ela fará mal para o bebê também. E o bebê é responsabilidade dela. Então, ela precisa compreender que aquela criaturinha, aquele espírito reencarnante que está se desenvolvendo em seu útero, ele precisa mais do que nunca do auxílio dela. Ah, é fácil para a mulher isso? Aí ele fala que para os círculos da mulher, porque nós reencarnamos como mulheres nessa vida, nós estamos mulheres porque espírito não tem sexo, nós estamos mulheres porque já estamos moralmente preparadas para isso. Nós aqui nesse grupo hoje não somos mães. Nessa vida nós não fomos mães. Não geramos um ser dentro da gente, a gente não teve essa oportunidade. Mas em outras vidas, muito provável que nós já fomos. E provavelmente nas vidas futuras nós seremos mães. Então, para a mulher, é fácil essa ambientação das forças criativas. Por quê? Porque o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico, eles estão preparados para isso, para receber essa entidade. Continuando aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só falar. Então, ele continua dizendo, agora ele fala sobre o que nós falamos na leitura inicial e o que é muito abordado pelo autor do capítulo, sobre a questão dos nossos conteúdos mentais. A gente pode falar em imantação mental, pensamento, forma mental, é tudo a mesma coisa, gente. É o que a gente produz de pensamento. E tudo que a gente pensa é matéria mental. É matéria. É matéria. Não tem jeito. E cria forma. E vai afetar o nosso perispírito. Afetando o nosso perispírito, vai afetar o nosso organismo físico.
Então, ele fala aqui, ó, eles se utilizam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão dos fenômenos. Então, quando uma mãe engravida, principalmente nos 3 primeiros meses, como é importante ela manter um equilíbrio mental, porque geralmente nesses 3 primeiros meses é que ocorrem os abortos. Muitas vezes é até o espírito reencarnante que está com medo de voltar à vida física e fica um pouco conturbado. Então, vamos pensar como é importante para uma mãe, para uma mulher grávida, o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, o que ela ingere de alimento físico, o que ela ingere de alimento mental. Então, quando nós falamos de alimento mental, é um magnetismo pessoal de cada um, daqueles que nos rodeiam, que pode ser salutar ou pode ser pernicioso. Então, André Luiz fala aqui, ó, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Como são as nossas diversões? Qual é a intenção que eu coloco naquela diversão? Né? Se eu saio para me embebedar ou se eu saio para ter uma conversa agradável, coisas que vão me fazer bem, ou se eu saio para comer tudo que eu vejo pela frente, ou se eu tenho uma alimentação parcimoniosa. Então, tudo isso, gente, é para a gente implementar na nossa vida. Aí ele fala: cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. Olha como isso é importante. Aí vamos imaginar uma criatura que está carregando em seu ventre, na sua barriga, um outro espírito reencarnante, que é uma vida, gente. É uma vida em formação, é uma outra individualidade que está se desenvolvendo naquele corpo físico, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Cada um de nós tem seu magnetismo, que pode ser bom ou ruim. Isso é um fato. Vai depender do meu livre-arbítrio de querer melhorar ou não. E isso não é só a doutrina espírita que nos propõe essa renovação de hábitos. Qualquer religião, até mesmo as pessoas que não têm religião nenhuma, mas não se aprazem com fofoca, com competição, com avareza, ou todos os vícios e imperfeições que nós possamos imaginar. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Nesse momento de pandemia, que foi quando esse livro foi escrito, porque graças a Deus a pandemia já acabou, quantas pessoas que nós vimos que adoeceram por medo? Eu conheço um monte de pessoas que adoeceram por medo, que intoxicaram o seu corpo mental, e isso foi reverberando para o perispírito até chegar no duplo etérico e no corpo físico. E hoje estão adoecidas de variadas doenças, não só mentais, não, que viraram doenças muito mais sérias. Por quê? Porque se intoxicaram com medo. E ele fala: você pode observar também o homem absorve a matéria mental em todas as suas horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Então, nós somos aquilo que nós pensamos. Por que é bom a gente, quando você está muito estressado, nós moramos na praia, tem a praia aqui, a gente esquece, né? Aí está estressado, senta 15 minutos ali na frente da praia, na areia, que aquela maresia já vai renovar. São os fluidos da natureza. Energia plana. Exatamente. Então, renova. Isso tudo renova, são fluidos, gente, que Deus nos proporciona para a nossa renovação.
quanta gente deixa de dar uma caminhada para ficar na rede social o tempo inteiro, que se alimenta de várias coisas que são fúteis e inúteis. E a gente não para pensar nisso. As pessoas só querem sentir o aqui e agora. E você não está trabalhando o teu futuro porque o materialismo está tão enraizado em você. Aí ele pergunta o seguinte, o Apuleio pergunta para o André Luiz, em sua última experiência na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? É até aquela coisa interessante, né? O equilíbrio das emoções. Até o excesso de felicidade é ruim. Porque quando você está feliz, você não precisa estar com o sorriso do Coringa, porque o sorriso do Coringa é uma coisa de desequilíbrio. Gente, é só você pensar. O Coringa fica sorrindo o tempo todo, por quê? Ele é desequilibrado. Eu conheço um monte de gente que fica com o sorriso do Coringa o tempo todo. E aí você vê que a pessoa está com uma perturbação e ela não quer sair da sua zona de conforto, porque se autoconhecer dá trabalho. Modificar dá trabalho. Você ver, perceber os seus defeitos dá trabalho, porque é mais fácil a gente perceber os defeitos alheios. Então, para a mulher grávida, para todos nós, essa educação dos sentimentos ela é fundamental. É fundamental que nós tenhamos esse domínio emotivo. Hoje a neurociência já percebe, já faz essa conexão de como os sentimentos, as emoções atrapalham ou fazem a nossa vida alavancar. Eu vejo que as pessoas se desequilibram com as perdas financeiras, com as perdas amorosas, e não percebem que talvez não seja perda, seja lucro, seja uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de você olhar aquela situação por um prisma diferente. Então, todas as situações, seja uma gravidez, um casamento, ou uma separação, uma mudança de um local para o outro, são oportunidades que nós temos de fazer aquele exame mental e perceber o que eu preciso mudar em mim ainda. E aí, André Luiz nos traz também nessa questão que é muito interessante em relação às células que se agrupam para a formação desse embrião, em seguida a transformação para um feto e depois para um corpo de uma criança. Na escolha dos elementos masculinos de fecundação, ele fala que cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do merecimento. Então, vejam só que interessante que quando nós estudamos esse capítulo, como vale a pena a gente trabalhar, né, em prol do próximo, em prol de nós mesmos, porque um dia nós vamos precisar do concurso dos espíritos superiores, mas para que eles nos auxiliem, nós precisamos ter o quê? Mérito. Mérito. Eu não posso dar o meu mérito para a Débora, nem a Débora pode dar o mérito dela para mim, porque são conquistas da individualidade. A jornada dela é diferente da minha, que é diferente da Ana, da Francisca, da Maria Silvia, mas à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos adquirindo o quê? Mérito. E aí eles vão nos auxiliar, como auxiliaram Segismundo, que tinha muito mérito. Ele merecia muito, porque apesar das faltas cometidas no pretérito, ele se arrependeu, trabalhou muito e agora, com a reencarnação, ele iria resgatar essa falta. E nós também, gente, nós também estamos resgatando na nossa vida faltas pretéritas. Por isso que as situações acontecem na nossa vida e nós não entendemos por quê. Ah, por que que eu nasci com problema no estômago?
Por que existem pessoas que nascem com problema no coração? O bebezinho já nasce com aquela questão. Porque ele precisa passar por isso. Ponto. É necessidade da individualidade. Por que a pessoa tem restrição alimentar? Porque ela precisa aprender alguma coisa com aquilo. Agora ela escolhe seguir ou não aquela restrição. Você pode ser glutão e comer o mundo. Depois o seu corpo vai sentir isso. E aí o mal-estar físico vai reverberar no corpo espiritual. Porque é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que pensar nisso, no que a gente está fazendo com a nossa vida. Nós trouxemos esse slide só para mostrar essa imagem do tamaninho do embrião, com uma moedinha de 1 centavo. A gente acha minúscula, né? A gente hoje em dia quase não vê a moedinha de 1 centavo, mas olha o embriãozinho e a formação dele já tem a, Já tem coração batendo. já tem o coração batendo, já tem a estrutura óssea se formando. Gente, é vida. É o espetáculo de Deus, é essa ressonância divina em nós. Então, é a beleza disso tudo e é o amor de Deus nos proporcionando a reencarnação, esse recomeço. E essa parte do livro de André Luiz, porque esse livro, ele reflete muito o capítulo 7, e eu entendi que ficaria mais fácil da gente compreendê-lo. Ele fala aqui, ó, reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram em tudo semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Essa parte do livro é sensacional porque André Luiz, ele compara a mulher como uma médium de materialização. Aí a gente entende que o trabalho de materialização, né, quando o médium de materialização está lá doando o seu ectoplasma, junto que o ectoplasma é o fluido do médium e os fluidos vindos da natureza também. Então, ele tem que se concentrar muito, é um trabalho que requer muito daquele médium. A mesma coisa da mãe, porque a individualidade ela está se materializando, ela está se moldando no útero dela. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração da Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida. Então a mãe é uma médium da vida. Quantas mães não têm essa consciência? Quantas mães que eu já conheci que engravidaram, muitas para fazer aquelas fotos da mãe grávida, né? Que virou moda isso, para fazer foto no Facebook, registra todos os meses da gravidez, depois faz um Facebook para o neném, aí você vê como é que a vida, momento Nelson Rodrigues, a vida como ela é, não é como é na rede social. Então, olha a responsabilidade dessa médium da vida, que por algum tempo será o espelho daquela criança, que vai se moldar nela, vai se basear nela para seguir com convicção ou não a sua vida. E aí ele fala do trabalho dos espíritos construtores, do papel do pai, em todo esse desempenho que é a beleza da reencarnação. Gente, nós também já passamos por isso. Então, a gente tem que entender que nessa questão da gravidez, como é que nós nos comportamos com os nossos amigos que são pais, as nossas amigas que terão neném, se a gente pode esclarecer quem quer ser esclarecido. Então, ele fala que o símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização gastavam-se algumas horas para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses, que era o tempo da gravidez, a primeira fase da reencarnação.
para a reencarnação tangível da alma em caráter mais ou menos longo e definitivo. Porque, como nós já falamos, a reencarnação só se efetiva mesmo até aproximadamente os 7 anos. Então, no processo da materialização, é interessante essa comparação, vale a pena a gente refletir. O médium, ele pode permanecer em transe ou desperto, sendo espectador. Ele não é agente produtor dos fenômenos, ele doa o fluido. A mãe, ela não produz o fenômeno. O pai ajudou e o espírito reencarnante está se desenvolvendo. Mas necessita do empenho do médium. Se o médium ele não for dedicado, não for comprometido, disciplinado, aquela materialização não ocorre. A mesma coisa com a mãe. Se a mãe não se empenhar em ter uma vida saudável no amplo aspecto da palavra, aquela reencarnação poderá ser afetada. O médium é um elemento de fornecimento, parte dos fluidos necessários para a produção do fenômeno, para a produção do ectoplasma. O ectoplasma, ele é uma mescla de fluidos, não é só do médium. Vem fluidos da natureza e outros fluidos também. Além disso, a necessidade de outros fluidos que o médium não possui. Matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. O autor não fala como a criança é suscetível, o feto em formação é suscetível às criações mentais da mãe. É a mesma coisa. Então, ele fala que é preciso ter disciplina espiritual e abstinência de certos alimentos, álcool, drogas, fumos, pensamentos inadequados, que são essas formas, pensamentos inferiores. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que o sobrinho está morando com ela, e é um adolescente. Ela falou que todos os dias o rapaz sonha que está sendo esfaqueado. Pode ser, exatamente, pode ser recordações de vidas passadas, ou pode também ser recordação de alguma coisa de que quando ele estava lá em processo de formação ou criança, ter presenciado algum fato desse tipo. E Alexandre fala o seguinte sobre essa materialização. Existe todas as possibilidades do aparelho mediúnico, que nós sabemos que a mediunidade ela é orgânica, então é como a reencarnação. Depende do corpo da mãe. E só as mulheres que têm um corpo adequado para receber o espírito reencarnante. Movimenta todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes. A importância da família naquele momento. A importância de um pai, a importância dos pais da família. A falta de colaboradores encarnados nas condições espirituais necessárias há grande risco para a organização mediúnica, sendo necessário maior número de colaboradores espirituais. Então, vamos pensar, como nós vemos em alguns casos que falam assim, é melhor abortar porque a pessoa não tem condição de ter um filho, porque não tem família, não tem... Gente, os colaboradores espirituais estão ali velando por aquela pessoa. Não tem a colaboração dos encarnados, o trabalho dos desencarnados vai ser muito maior, mas terá colaboração, porque Deus é um Pai justo e misericordioso. Ele cuida de todos nós, nenhum de nós está desamparado. Por maior que seja a dificuldade que nós estejamos passando, nós não estamos desamparados. Então, outra questão importante que mostra aqui 22 dias de gestação. Então, nós vemos aqui o embrião, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Então, nessa formação desse embrionária, que é um embrião humano, de 4 semanas, o perispírito está sendo ligado molécula a molécula,
a esse corpo físico. É a beleza da criação. Aí ele fala que o trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. É do macro para o micro. E o espírito, ele se apequena para recomeçar. O embrião revela-se notavelmente desenvolvido, então já existe a vida. No 20º dia de serviço, aí ele fala outra questão importante, muitas vezes do recolhimento. As mães, elas precisam de um certo recolhimento, porque algumas gravidez, elas são, fisicamente, elas causam um mal-estar nas mulheres. E aquele espírito reencarnante, ele não quer reencarnar, mas ele precisa reencarnar. Então, é necessário que eles tenham, assim, um pouco de paz, um pouco de conforto, para que tudo se acomode de uma forma tranquila, até que se passem aqueles 3 primeiros meses, onde o aborto pode acontecer, o aborto espontâneo. Vocês viram essa foto no livro, né? Olha que sensacional esse bebê de 35 semanas. Parecia que ele estava vendo que provavelmente os pais estavam falando com ele, né, na hora da ultrassonografia, e ele sorriu. Então, é a prova de que os bebês sentem, eles estão interagindo, né? Eles sorriem, eles se movimentam, eles chutam. Então, eu achei sensacional essa foto, né? Que a gente está vendo todas as características da individualidade reencarnante com 35 semanas. Então, o autor trouxe para a gente aqui, ó, estudos recentes sobre o psiquismo fetal. O que é esse psiquismo fetal? É a energia que aquela individualidade já tem, que ele está desenvolvendo ali. Nesse momento, o feto ele fica adormecido, ele não tem muita interação. É um momento de descanso, para que quando ele reencarne, seja tudo bem, porque ele vai receber o auxílio, mas aqueles 9 meses é como se fosse um descanso. Então, hoje, os cientistas já comprovam isso. A doutrina espírita já trouxe isso para nós há 80 anos. Hoje já existe a comprovação científica, mas nós que já trabalhamos a fé já tínhamos essa convicção. E agora já se explica isso. Então, estudos recentes sobre o psiquismo fetal vêm demonstrando como o feto pode sofrer interferências do meio. Então, aqueles pais que têm costume de ouvir músicas mais agradáveis, né? Músicas clássicas, melodias suaves, ou imaginem aqueles pais que ouvem aquelas músicas mais agressivas, que eu não vou denominar, né? Como é que esse espírito reencarnante reage a isso? Observa-se que gestantes em estados emocionais alterados produzirão hormônios ou substâncias relacionadas ao estresse, as quais podem passar ativamente pela placenta, chegando ao seu bebê em formação. Então, nós já vimos que o estresse, ele acontece porque nós somos rebeldes e não queremos mudar o nosso pensamento, não queremos nos reeducar. Então, nós escolhemos, muitas vezes, nos jogar a perturbação do meio, certo? Então, essas pessoas inconsequentes que estão grávidas e vivem nessa confusão, por conta dos seus maus pensamentos, produzirão o pensamento, ele vai reverberando do corpo perispiritual até o corpo físico, que nós já vimos nos estudos anteriores, que vão causar transtornos hormonais. E isso chega até a placenta. E vai o quê? Intoxicar o espírito reencarnante. Olha quanta responsabilidade essa mãe tá absorvendo para ela, para o bem ou para o mal.
Esses estudos baseados na vitalidade fetal pela ultrassonografia morfológica verificam alterações da frequência cardíaca. Aí a gente vê essa expressão facial do bebê, né? Que ficou feliz, provavelmente porque na hora conversaram com ele ou botaram alguma música agradável, alguma coisa assim. Então, nós percebemos que os hábitos da mãe, sejam perniciosos ou salutares, afetam no desenvolvimento do espírito reencarnante. Aquele embrião, aquele feto é um espírito reencarnante. Então, vejam como, quando você observa a questão por um outro prisma, a gente muda a nossa percepção de conhecimento, né? Então, o autor nos diz que a neurociência observa que o cérebro em desenvolvimento se amolda às necessidades do ambiente. Então, aquele ser em desenvolvimento, ele vai se amoldando, porque é plástico, a plasticidade está se amoldando às necessidades do ambiente e aos estímulos recebidos. Então, de acordo com as informações captadas, ele vai se amoldando. Por isso que muitas vezes a criança nasce estressada, chega no momento em que começa a falar, fica mal criada, hiperativa. A culpa é de quem? É da criança, que é um bebê? É um espírito reencarnante que está recomeçando? Ou foram os pais que não cooperaram para que, já no desenvolvimento dele, desde do embrião até o feto, não se pensava nisso? Hoje, há muito tempo já, que os cientistas vêm falando sobre isso, sobre a música, sobre a conversa, sobre a alimentação. Então, não é assim tão novidade. Hoje já existem estudos comprobatórios, mas nós, do meio espírita, que já temos essa literatura vasta, já temos essa consciência. Sabe-se atualmente que esses estímulos adversos podem aumentar os níveis de substâncias inflamatórias no sangue. Por isso que muitas vezes as crianças já nascem com doenças congênitas. Algumas vezes não é nem lá do planejamento reencarnatório. São os pais que são responsáveis. E aí ele fala que, sendo uma época de rápida formação da estrutura cerebral, todas essas influências farão com que os estímulos mais intensos e persistentes determinem conexões mais fortes e duradouras, podendo influenciar o pequeno ser em sua vida futura. Agora, vocês imaginem os pais que têm o hábito de fazer o culto do evangelho no lar toda semana, e o bebê em formação recebendo toda aquela alimentação mental semanalmente. Que maravilha! Cada pequenino, conquanto seja via de regra um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho de reencarnação. Então, ele está sensível, ele tem as informações pretéritas armazenadas lá, mas ele está reiniciando uma nova vida, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. Esse trecho está no livro Sinal Verde, de André Luiz. E, no final do capítulo, o autor fala da importância da prece na nossa vida, mas principalmente das mães. A ação da prece, como da meditação, tem sido muito estudada pelo emprego de técnicas de imagem cerebral, tanto pela ressonância magnética como pela tomografia, que demonstram um circuito cerebral diretamente relacionado à espiritualidade, com áreas cerebrais que se ativam tanto no momento da prece como no momento da meditação. Então, eu ouço muitas pessoas falando que não conseguem de forma alguma meditar. Mas, gente, vamos lá, o que é meditação? É quando você
se concentra naquele momento que você se volta para si mesmo. Você pode se concentrar com uma música, com o som do mar. É aquele momento em que você vai para um lugar silencioso, se concentra, fecha os olhos, se concentra na sua respiração, porque a respiração, o inspirar e o expirar, já fazem você iniciar esse processo de concentração, essa proposta do relaxamento e essa conexão com o divino, independente da religião das pessoas. E aí, no momento em que você começa essa concentração, inicialmente é um pouco difícil, mas com a prática você vai adotando isso, se concentrando com mais facilidade, o seu cérebro ele vai o quê? Relaxando, que é exatamente o que essa imagem nos traz. Como é que é esse relaxamento cerebral? As áreas, por exemplo, aqui o córtex pré-frontal, área responsável pelo planejamento e tomada de decisões, é desligada durante a meditação, porque eu estou me concentrando em outra coisa. Então, eu vou tirar o meu foco desses problemas da vida e vou me concentrar naquele som, naquela meditação guiada, porque aquele é o momento, aqueles 30 minutos, 60 minutos que eu escolhi me dedicar para mim. Vejam como isso é importante na nossa vida, principalmente da pessoa que escolheu ter um filho. O que que acontece com o tálamo? Cria o fluxo de informações sensoriais para o córtex e de volta a outras partes do corpo. A prática da meditação diminui a velocidade da canalização de informações. Por quê? Porque eu estou concentrada lá na meditação guiada, naquela música, eu estou concentrada na minha respiração. Então, o meu cérebro, ele começa a relaxar. Ele começa a se concentrar no que eu estou me dedicando naquele momento, que é a minha respiração, ouvir aquela meditação guiada, então ele vai relaxando. O que que acontece com o lobo parietal, que é relacionado na orientação espacial e temporal, que processa as informações dos órgãos do sentido? A sua atividade vai diminuindo quando nós meditamos. Essa formação reticular aí que está mostrando para a gente. Sua principal função é ativar o córtex, acionando o sistema de alerta do cérebro, né? São os nossos instintos. Essa parte também diminui, relaxa durante a meditação. Aí, quando você vai se dedicando a essa prática, que também é o momento em que nós podemos nos conectar com Deus, o nosso corpo vai relaxando. Mas antes do nosso corpo relaxar, fui eu que decidi, através do meu pensamento e da minha vontade, desacelerar, fazer uma higiene mental. Isso é uma higiene mental, gente. É a higiene do sono. Eu ouvi o médico falando para mim da higiene do sono. A higiene do sono fala os alimentos que você deve parar de consumir, alimento físico, até as 4 horas da tarde. E ele falou para mim, os alimentos mentais também, evita isso, evita aquilo, e eu estou evitando. Eu cortei um remédio que eu estava usando, porque eu agora estou fazendo a higiene do sono. Então, tudo isso, primeiro, ele parte de nós, da nossa vontade de querer essa modificação para a nossa vida. Vejam só, um cérebro sem a meditação. Essa área vermelha é o estresse. E vejam com a meditação como vai diminuindo. Então, vale a pena a gente se dedicar. Ah, mas eu não consigo. Não consegue porque muitas vezes não quer, não tem vontade. Assuma a sua responsabilidade. Eu não consigo porque eu não quero. Mas se eu Sabe que quiser... Hã? às vezes é que eu pego muito paciente que é ansioso, né, que eu falo para fazer meditação, a paciente fala, não consigo, já tentei, não consigo. Eu falei, porque a pessoa que é ansiosa, é muito difícil se concentrar. Então eu falo para o paciente, começa 4 minutos,
vez de fazer 10, 1 hora, faz 4 minutos todo dia durante um mês, aí você vai se acostumando, depois passa para 5, até você conseguir fazer meia hora, porque uma pessoa super ansiosa, você coloca ela para sentar para fazer uma meditação, ela não consegue, porque ela fica na ansiedade, começa os pensamentos parar, ela não consegue ficar quieta, aí desistem de fazer meditação, porque diz que não consegue. Eu falei, não consegue meia hora, concordo com você inicialmente, o ideal é você começar, vai começando poucos minutinhos e vai aumentando gradativamente, que aí você consegue. Mas aí às vezes consegue ficar na rede social, né? Ah, Ah, pois a é. rede social acelera, isso ele Ah, consegue. Desacelerar que é o problema. exatamente. Mas é tudo, eu acho, Débora, que vem da nossa vontade de querer melhorar, sabe? Quando você chega num estado em que a sua cabeça, ela parece aquele novelo de lã cheio de nós, que você não consegue encontrar as pontas, sabe? Você não vê o Lé com Cré, aí você que tem que ver a vontade de você querer melhorar. E aí você procura ajuda, porque os espíritos, eles sempre estão para nos ajudar. A gente tem o suporte espiritual, seja em qualquer religião. Veja, na religião católica, na religião evangélica, eles têm suporte psicológico, sabia? Tem profissional, por exemplo, a pessoa psicóloga, no templo lá evangélico, isso aconteceu muito na época da pandemia. Eles ofertavam o trabalho deles e cobravam assim uma taxa só para dizer que cobrou um valor assim só mínimo. Então você tem esse suporte. Às vezes a pessoa tem o suporte necessário, mas não quer mudar. É mais fácil você ficar naquela roda da reclamação, naquele círculo vicioso, sabe, da reclamação, do que você se modificar, porque é o vitimismo, sabe? Então, assim, por isso que a dor às vezes acontece. Você passa por um momento de dor, um momento de crise, para ver que você tem que mudar, tem que se reeducar. Porque a vida atualmente já propõe você ser acelerado o tempo todo. Por exemplo, hoje você tem que ter um celular que tenha a internet, que tenha o aplicativo do banco, que tenha isso e aquilo, porque o nosso cotidiano é isso. Você não tem como fugir disso, mas você pode colocar limites. Você não precisa ficar 20 horas do teu dia conectado, sabe? Mas isso são as escolhas da nossa vida. E aí, para encerrar esse capítulo, para a gente abrir para todo mundo, o autor coloca esse parágrafo que é muito interessante, cabe para a vida das grávidas e para a vida de quem não é mãe também, porque é a nossa vida, é o nosso cotidiano. Esse simples mecanismo da prece, né, do culto do evangelho no lar. Eu conheço um monte de gente que é espírita e não faz o culto do evangelho, porque você tem que ter disciplina e dá trabalho, porque você tem que pegar aquele momento daquele dia e ter a disciplina, porque os espíritos estarão lá. Então, esse simples mecanismo, seja da prece, seja do culto do evangelho, seja da prática da meditação, quando realizado com profundo amor e devotamento, irá modificar totalmente o padrão vibratório do lar onde o espírito será recebido. Então, veja a responsabilidade do círculo familiar. A gestante, ao realizar essa importante conexão com as energias mais sublimes, mudará seus perfis bioquímico e hormonal. Isso nós já vimos nos capítulos anteriores, como a nossa mudança de padrão vibratório muda a nossa química corporal, liberando em sua corrente sanguínea substâncias calmantes e regeneradoras que chegarão ao feto em desenvolvimento. A mãe em prece emitirá energias pelo seu pensamento por meio de ondas eletromagnéticas de vibrações positivas e tranquilizantes que recebem em seu útero. Aí você pergunta para a pessoa se ela tem o hábito de rezar, e não tem. Então, tudo na nossa vida depende da nossa vontade,
de você realmente querer se modificar. As desculpas, quando a pessoa não quer se modificar, ela virá com 1000 desculpas, 1000 obstáculos, mas não adianta, ninguém pode evoluir por você. A gente escolhe se quer continuar sofrendo ou não. Vocês querem comentar alguma coisa do capítulo? Colocar alguma coisa que vocês acharam interessante e eu não comentei? Assim, de todos os capítulos até agora, esse foi que me tocou mais, até porque eu tive experiência profissional junto a mães de gestação de alto risco. Então, eu acompanhava todo aquele momento anterior, com tudo que o capítulo descrevia, e muito bem escrito o capítulo, e depois o resultado do nascimento, normalmente de crianças prematuras. Então, toda aquela luta pela vida, né? Então, eu fiquei me lembrando desse período que foi muito enriquecedor, assim, de aprendizado pessoal, porque você vê a resignação das mães, a força de vontade, a prece. Eu via naquela época, eu ainda não estava no espiritismo, mas via muitas lendo o Evangelho, né? Então, me tocou muito por conta disso, eu gostei muito. E você vê como o plano espiritual atua, né, nisso tudo e como é importante a gente tirar esse conteúdo para a nossa vida, né? Eu fiquei prestando. Esse capítulo foi muito interessante porque eu pensei na minha vida, né, de infância, com os reflexos da vida que a gente leva e como isso tudo pode ser transformador na vida adulta. A vida Na vida adulta. E hoje a grande questão é o que você tira de bom disso tudo, que você, principalmente, que vivenciou isso, o que você tira para a sua vida? O que você coloca em prática na sua vida? não, Né? é Será que a verdade. gente está conduzindo de uma forma positiva ou negativa? O que a gente ainda precisa mudar? É, Eu fiquei vendo, pensando muito nesse capítulo. Hoje a gente percebe a infantilização do adulto, né? Quantos muito. adultos infantis? Aí você pensa quando esse adulto chegar na fase, né, mais nuzenta, né? É, Mas quando você entra no 40, que os pais já estão mais para lá do que para cá e ele tem que assumir a sua postura de vida. é, E aí vem os problemas mentais da não aceitação de viver a sua vida, foi gravamento. porque não foi bem preparado na fase infantil. É, Então, tudo isso é muito importante para o nosso desenvolvimento quanto encarnados, né? E observar como caminha a nossa vida. Será as barreiras que nós já tivemos que superar, porque esse capítulo, para mim, eu pensei na minha vida, na minha é, fase infantil, não pensei nos outros, não. Foi para mim e foi muito é, interessante a a ligação. reflexão, a meditação que eu fiz acerca de tudo isso. É, Põe seu muito som, Débora. profundo. Eu vi um caso de uma criança, grupos que eu sigo, que a criança ela tinha alergia à cor azul, tudo que tinha azul, tudo que tinha azul. Ela fazia um quadro alérgico. Se ela botasse roupa azul, se ela ficasse num lugar, um ambiente azul. E a mãe só foi se tocar numa palestra de um professor Carlos Veiga, que trabalha com essa parte de traumas psicológicos que afetam, faz você desenvolver determinada doença. Numa palestra, ele assistindo, ele falou
deu uma luz, um clique, a mãe na palestra se tocou por que a filha tinha energia azul. Porque quando ela estava grávida da filha, ela trabalhava, tinha um emprego muito estressante, que onde ela trabalhava era tudo azul. Tudo azul. Olha aí. Então, ela transmitiu aquilo para a filha, ojeriza a cor azul, né? Repele a cor azul, tudo que fosse azul. E a filha nasceu com alergia azul. Quando ela deu esse clique na palestra, ela pensou assim, agora minha filha está curada. Ela chegou em casa, a menina não tinha mais alergia, nada azul. Olha o poder do pensamento, gente. Nada, porque ela Só quebrou o que trauma nela, e como ela está ligada à filha, quebrou o trauma da filha. Desfez o link, né? Porque está tudo no emaranhado, né? liga. Tudo na energia do pensar. Muito interessante. Outro caso que foi, nem me lembro onde é que foi isso. Foi um amigo meu que trabalha com, ele é médico, psiquiatra, né? E trabalha com meditação, trabalha com hipnose, trabalha com constelação familiar. Ele pegou um caso de uma mãe que a filha dela, não, a filha já adulta, ela sempre, desde pequena, ela repelia o pai. Ela não entendia por que ela amava o pai dela, mas ela tinha Aberto. sabe, não conseguia sentia ojeriza o pai, mas ela amava o pai. Ela disse que o pai sempre foi um bom pai, desde pequena, nunca fez nada contra ela. Era um excelente pai, mas ela não conseguia, ela tinha essa dificuldade. Aí, fazendo regressão com ele e tal, e fazendo hipnose, eles chegaram na vida intrauterina, quando a mãe, ela descrevendo quando a mãe foi dar, a mãe já tinha acho que 4 filhos, morava no interior. Quando o pai chegou do trabalho, a mãe foi dar notícia que ela estava grávida. Aí o pai, eles não tinham uma condição tão boa, o pai falou, mais um. Ah, E ela pegou toda essa informação de que ela não era bem-vinda pelo pai. Mas depois, assim que passou a notícia, o pai super ficou feliz, mas aquela informação ficou O com baque. e ela Ah, levou aquilo para sempre, de que o pai, ela não era bem-vinda para o pai. Então, quer dizer, tudo que você faz durante a vida intrauterina de uma criança vai afetar esse adulto, porque ele vai ficar com essa informação. Essa informação é transmitida para o pensamento, é como se fosse um rádio que a criança está ouvindo. Seu pensamento é um rádio para a criança. Então, se você fica feliz por ela, ou se você tem raiva daquela criança que vai nascer, ou alguém, né, ou você tem um trauma enquanto você está grávida, você vai transmitir de alguma capta. forma para aquela criança que vai virar um adulto com algum tipo de trauma. Todos os traumas de um adulto vêm da infância. vem da Todos. infância. Todos vêm da infância. Tudo que você carrega de dificuldade veio da sua infância. Assim, uma grande maioria vem alguma que você não vai lembrar. Às vezes, assistindo alguma coisa, dá um clique assim, por isso que eu. Aí você desfaz, né? Mesmo quando você percebe, você ressignifica e você desfaz aquele trauma. Muito interessante esse da criancinha do azul. Muito, muito interessante. Aí você vê o poder do pensamento. A gente às vezes não para Não faz a refletir. ligação. Às vezes a gente não para refletir o poder do pensamento e do verbalizar, porque às vezes a gente pode pensar e não verbalizar. Mas como nós não somos educados para isso, a gente acha que tem que falar tudo que pensa. Aí vem a questão da reeducação, e você se limitar a falar o mínimo. Então, como isso impacta na vida das crianças, do espírito reencarnante? E como aquele trauma pode, às vezes, se a pessoa não se tratar, leva para outra encarnação e pode virar um problemão. Você tem que ser caridoso no que você fala. Não pode falar tudo que você pensa. Ter todas as medidas. Não pode falar tudo que você pensa. Porque você tem que ser caridoso. Às vezes o outro não está preparado para ouvir o que você vai falar, que vai afetar ele profundamente. Então você tem que analisar para saber, será que dá para falar para essa pessoa? Será que ela está preparada para ouvir a verdade? Às vezes não está, e você vai causar um trauma na pessoa. Né? E nós não somos juízes, nem estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Então a gente às vezes é melhor calar-se, deixar que o plano espiritual vai dar uma forma de alertar aquela pessoa do que seja por você, né? Exatamente. Francisca, você faz a nossa prece? Meninas, obrigada. Boa noite para vocês. A Ana, eu acho que caiu a conexão dela. Depois ela vê
a reprise, junto com a Climene, que eu acho que está gripada. Então, quem não pôde estar aqui hoje com a gente, os nossos irmãos que estão enfermos também, vamos mentalizar cada um deles para que todos recebam as melhores energias da espiritualidade superior. Você faz a nossa prece, Francisca, por favor? Mestre Jesus, a espiritualidade superior, que nos auxiliou nesse estudo de hoje, inspirando a Fernanda, e que trouxe todo esse conhecimento, as informações do mundo espiritual, não só do mundo espiritual, mas como dos cientistas, das pessoas que se dedicam a estudar e a compreender mais a psique humana. Nós te agradecemos, Senhor, pelo esse conhecimento e por essas informações que atualmente, através da internet, possam chegar a muitas mães que não compreendem o que se passa com o feto, com o seu bebê, e que elas precisam de orientações para que possam cuidar melhor deles. Que o Senhor oriente todas as mães e todas as nossas crianças, que elas sejam protegidas, sejam bem cuidadas por seus pais e por todos nós. E assim, agradecido, nós pedimos permissão para encerrarmos nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.